Professores Orlando Simões e Eduardo Batista Correia, agora connosco no NAU para a melhor análise internacional. Bom dia aos dois. Professor Eduardo, começamos pelo Irão. Há aqui uma má avaliação de risco por parte a parte, Estados Unidos da América e Irão, porque podemos dizer que nenhuma das partes quer o conflito, mas ainda assim estão a brincar com o fogo. Há uma tensão muito grande, como ontem aqui referi, aquele estreito é um estreito muito importante, é no fundo o gargalo de um local onde passam 20% do petróleo mundial. E, portanto, no fundo, qualquer tensão ali põe a estabilidade da economia mundial em causa. Nós ontem tivemos um falso alarme. Houve uma explosão num prédio em Bandar Abbas. Bandar Abbas é um dos principais portos no Estreito de Hormuz, no Irão. E julgava-se que poderia ter sido um ataque americano. Não foi. Foi uma explosão de gás num edifício onde várias pessoas morreram. De qualquer forma, as atenções mundiais estão todas viradas para a possibilidade dos Estados Unidos atacarem o Irão. Pelo menos 4 morreram nessa explosão. Mas nada tem a ver com esta tensão. Mas o perigo é de tal forma sensível, como a nossa peça disse, estão ambos com o dedo no gatilho. O Irão, também o referimos aqui ontem, o Irão tem hoje 2 problemas muito fortes, aliás, 3 problemas muito fortes. O primeiro é a forma como a Guarda Nacional reprime os seus cidadãos, o seu povo, quando este povo reclama contra as condições de vida, contra as regras excessivas da sociedade islâmica. Vimos milhares de mortos à queima-roupa nas ruas do Irão durante as últimas semanas por manifestações absolutamente naturais num povo que, no fundo, está muito saturado do seu regime. 2, o Irão é um inimigo de Israel. Pretende a eliminação do Estado de Israel. Ora, os Estados Unidos nunca irão permitir que uma ameaça nuclear possa pôr em causa, no fundo, a existência do Estado de Israel. Terceiro ponto, o Irão é o segundo maior produtor, aliás, este tem as segundas maiores reservas de petróleo do mundo e está a abastecer a China com preços de petróleo relativamente baratos. Ora, os Estados Unidos, que têm, no fundo, um conflito económico, essencialmente económico com a China, não querem que a China continue a abastecer-se de mão de obra e de energia barata. E, portanto, também esta tensão, obviamente, e quando vemos Donald Trump atuar, temos que perceber sempre que ele tem sempre uma intenção económica. No fundo, os direitos humanitários e a democracia são para ele secundários, não são nunca as primeiras, no fundo, critérios de tomada de decisão. E, portanto, há também aqui, da perspectiva de Donald Trump, de uma forma indireta, um olhar para este conflito económico com a China. Portanto, estamos perante uma situação de tensão. É muito provável que os Estados Unidos queiram ir à mesa de negociações no que diz respeito ao tema nuclear. De qualquer forma, as afirmações do Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano é de que o armamento iraniano, a capacidade iraniana de continuar a ter uma defesa forte, não estão em causa e não poderão ser alvo de negociação. Professor Orlando, se falarmos nesta ameaça, o Irão é o alvo dos Estados Unidos da América ou o palco, se tivermos em conta os interesses da China e da Rússia? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Mas quer China, quer Rússia parecem por vezes estar um pouco alinhados nesta iniciativa de desafiar a ordem mundial global que conhecemos até hoje. E, portanto, os Estados Unidos acabam por rivalizar. Mas aqui, no caso do Irão, estão de facto numa tensão muito maior. Os exercícios militares no Estreito de Hormuz por parte do Irão estão a utilizar, portanto, fogo real. E por isso também podem ser ameaçadores para a presença norte-americana, que tomou umas proporções tais, que muita gente diz que até é praticamente inevitável que haja alguma forma de ataque, porque senão também teríamos os Estados Unidos a mostrar, se calhar, demasiada fraqueza e depois de ter ameaçado tanto e até de ter dito que, no fundo, as suas forças estavam já a caminho quando eclodiram os protestos. De qualquer forma, Trump parece, neste caso, estar ainda inclinado a tentar fazer o tal acordo, não é? É sempre a matriz de Trump fazer acordos. Parece. O problema é que o acordo, para além da questão nuclear, que por muito que o Irão volte a dizer, tal como fez em 2015, que satisfará todos os requisitos de verificação e de monitorização para não produzir, para não enriquecer urânio para além daquilo que é necessário para uso doméstico, nós nunca sabemos o que faz às escondidas e estamos a falar de um
governo que tem essa tendência para esconder aquilo que realmente se passa, daí ter provocado e incitado toda esta situação, esta destabilização até do Médio Oriente, através das proxies, através destes grupos terroristas que estão nos outros países a tentar vingar as suas ideias, mas que no fundo também podem estar a ser alvo deste contrato. Daí que este deal de Trump, se incluir estas premissas sobre questões dos outros grupos organizados, deixe o Irão muito relutante e provavelmente vai querer rejeitar. Desta vez o Irão parece estar a subir um pouco a parada para inibir ainda mais os Estados Unidos. Ali Khamenei tem dito, atenção que agora, se os Estados Unidos nos atacarem, será mesmo regional. Como quem diz, agora é sério, agora é regional. E há aqui uma certa corroboração desta tese, porque o espaço aéreo dos Estados Árabes parece querer ficar fechado. Eles emitiram algumas declarações nesse sentido. Ou seja, não parecem estar a colaborar tanto quanto em junho para aquele ataque mais rápido às bases e às centrais de produção de energia. Só uma nota muito importante sobre este ponto. O Parlamento do Irão está a designar os militares da União Europeia como terroristas, num gesto simbólico, e enquanto o fizeram, alguns dos parlamentares estavam já vestidos de uniforme. Se não tivermos guerra, estamos de facto mesmo em pé de guerra. Seria bom se calhar voltarmos a um acordo com o Irão, estilo JCPOA, que é assim que ele é chamado, aquele acordo anterior, porque Trump criticou-o muito, mas de facto o Irão conseguiu ter as sanções levantadas e com alguma monitorização se calhar controlou-se melhor do que pós 2018, quando foi o rompimento, no qual aí perdemos totalmente o rastro daquilo que se passava no Irão. O poderio militar dos Estados Unidos da América é comparável ao do Irão? Não, os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo. A China tem tentado aproximar-se, mas está muito longe. De qualquer forma, não é fácil atacar o Irão. O Irão está relativamente protegido por fronteiras várias. Tem que atravessar os Estados Unidos para chegar ao Irão, tem que atravessar vários espaços aéreos, que têm vindo, no fundo, a manifestar uma posição contrária à utilização desse espaço aéreo. Portanto, temos, no fundo, um conjunto de ações diplomáticas muito intensas, de modo a tentar, os Estados Unidos vão tentar perceber quais dos seus aliados na região, a Jordânia, a Arábia Saudita, o Qatar, que têm vindo, no fundo, a apelar à diplomacia, poderão ou não abrir os seus espaços aéreos para que esse conflito não seja regional. De qualquer forma, os iranianos, quando falam em conflito regional, estão-se a referir a Israel. Ou seja, o que estão a dizer aos Estados Unidos é, se nos atacarem, nós estamos no direito de atacar e de retaliar através de Israel. Ou, aliás, o território israelita. É uma região que teima em não se sentar à mesa. E, no fundo, quando os conflitos são étnicos, económicos, religiosos, enquanto, no fundo, os atores e enquanto o Irão não se sentar à mesa com Israel e enquanto os israelitas e os iranianos não encontrarem uma qualquer plataforma de equilíbrio, vai ser muitíssimo difícil encontrar paz no Médio Oriente. Porque, como o professor Orlando Simões acabou de dizer, no fundo, foi o Irão que esteve anos a financiar o Hezbollah, os Houthis e também, na última fase, uma parte do Hamas. Portanto, a instabilidade, a fonte de instabilidade, a fonte de terrorismo é indiscutivelmente Teherão. E, portanto, enquanto não se resolver também esse regime, essa alteração de regime, essa alteração de mentalidade do regime dos clérigos, muito suportado nesta Guarda Nacional, que foi considerado uma organização terrorista, e eu diria que a reação do Parlamento iraniano é uma reação a esta declaração europeia de considerar a Guarda Revolucionária terrorista. Portanto, estamos a ver aqui a tensão diplomática a subir, a probabilidade de haver retaliação militar é elevada, evidentemente. No fundo, o poderio militar na zona está em crescente. Os Estados Unidos deslocaram para a zona os seus principais porta-aviões e, portanto, é natural que com esta retaliação mútua de palavras possa haver um exercício militar. Professores Orlando Simões e Eduardo Batista Correia, bom domingo, boa semana. Obrigado. Bom dia, muito obrigado.